Deuteronômio 33, 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Oremos mais uma vez, pedindo para que Deus fale ao nosso coração. Querido Deus, toma a tua palavra, aplique-a ao nosso coração, na nossa vida. Precisamos te ouvir, Deus. Viemos aqui porque cremos que a tua palavra há de nos instruir nessa manhã, e que saiamos daqui animados, revigorados, sustentados pela tua poderosa mão. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Não sei quantos já viram uma entrevista que tem no Jô Soares, antiga, procura, que ela é muito divertida. O Jô Soares entrevistando um gago. Já viu, né, Neiva? Neiva já está rindo porque viu a entrevista do Jô. Esse gago, ele é muito bom em alguma área que eu não me lembro, né? Como é antigo, eu não me lembro qual área, mas ele estava lá. E toda vez ele estava falando uma frase, não sei se alguém aqui tem dificuldade nessa área, tem problema nenhum, todo mundo tem uma dificuldade em alguma área. E ele estava lá e ele começava a falar, explicar para o Jô, responder a pergunta, e no meio do caminho o Jô completava a frase para ele. E aí ele continuava a conversa e quando ele travava, gaguejando, o Jô completava. E teve uma hora que ele ficou nervoso, porque ele estava Jô Soares, aí o Jô estava lá, aí ele, para Jô, para, porque quando você tenta me completar, você me desconcentra. Se você tiver certo, tudo bem, mas se você completa errado, eu tenho que voltar tudo de novo. Depois você procura o gago lá no Jô Soares, você vai ver a entrevista completa. Um sujeito muito inteligente. Mas às vezes nós somos assim com Deus. Deus está escrevendo a história dele na nossa vida e a gente não tem paciência de esperar Deus terminar aquilo que ele está escrevendo. Nós não temos paciência de esperar a frase ser completada. E isso acontece também nas nossas conversas, mesmo a gente não tendo problema de dicção. Às vezes, eu não sei se isso acontece na sua casa, mas na minha casa, lá eu, minha mãe, meus irmãos, parece que é uma coisa peculiar. Um assunto nunca termina. Eu estou conversando com um irmão, um assunto, o outro entra com um assunto que não tem nada a ver com aquele. E aí você até cala, para assim, deixa. Aí o outro assunto reina, todo mundo esquece do que você estava falando. Não é? Muitas casas isso acontece, o assunto não flui, você não consegue terminar um raciocínio. E paciente com o médico? Não é? Ah, doutor, eu já vi no Google. Hã? Quer deixar um médico feliz? É falar que você já viu no Google daquilo que ele está falando. E nós sempre é um exagero, é uma hipérbole, mas muitas vezes nós não temos paciência, já deduzimos o que o outro está pensando. Que absurdo isso, né? Nós não sabemos para onde a conversa vai. Então, uma sugestão para toda a igreja aqui: nas nossas conversas, nos nossos diálogos, vamos deixar o outro terminar o raciocínio. Já vai facilitar muito a nossa comunicação conjugal, a nossa comunicação com os filhos e com os pais, e também na vida da igreja. E ao olhar para a história bíblica, nós também precisamos entender que Deus ele tem algo a comunicar para nós. Deus tem uma mensagem para nós. E é muito complicado se a gente tira essa mensagem do contexto, ou se a gente só se importa com um pedaço dela e não se atenta para o todo. Quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos de algo que começou lá antes da queda e que vai se completar na eternidade quando Cristo voltar. E nós precisamos entender esse todo, por isso da exposição sobre o reino de Deus. Jesus Cristo nos ensinou a orar: venha o teu reino. Mas eu quero mesmo que esse reino venha. Eu sei do que nós estamos tratando, acerca do que Jesus Cristo está falando quando ele diz: venha o teu reino. Por isso nós já começamos a trabalhar lá em Gênesis capítulo 2, quando nós ali observamos Deus dizendo para Adão e para Eva, né, que ele tinha feito tudo aquilo para que eles tivessem um relacionamento de amor e vida com Deus, ou seja, o reino de Deus implica num relacionamento intenso com Ele. O pecado rompeu esse relacionamento e aí nasceu o reino dos homens. Agostinho tem um tratado sobre isso, né? O reino de Deus e o reino dos homens. Esse reino dos homens é um reino que ignora Deus. E nós então estamos inseridos na terra. Essa terra é uma terra reinada por homens,
É claro que todos esses homens estão debaixo do governo soberano de Deus, mas nós vivemos esse conflito. Você é cidadão brasileiro e você sabe que tem um monte de compromisso como cidadão brasileiro, mas você também é um cidadão celestial. E a nossa preocupação é porque às vezes nós enfatizamos tanto a nossa cidadania brasileira, nós nos comprometemos com tantas coisas aqui no nosso país, que a gente esquece de sonhar, almejar e se comprometer com as coisas do reino de Deus. E por isso então o tema desse ano visa enfatizar a ideia do reino de Deus para nós. E esse reino é um reino que o próprio Deus foi quem o estabeleceu. Nós tratamos domingo passado sobre Abraão, quando Deus chama Abraão e fala: vou fazer de você uma grande nação. E Deus então começa ali com Abraão a desenvolver o povo de Israel. E o Israel, essa nação que nós temos hoje, esse povo nasce lá com o pai Abraão, e aí esse povo cresce, nós sabemos da história, depois você tem Isaac, tem Jacó, Jacó tem 12 filhos, os irmãos vendem José para o Egito, achando que estava se livrando de José, e de repente José se torna o segundo homem mais importante do Egito, e traz toda a sua família para morar com ele, essa família se multiplica, cresce, Israel se torna, esse povo se torna um povo poderoso dentro do Egito. Isso é complicado. E aí, por segurança, Faraó fala: olha, esse povo de Israel está ficando muito forte aqui. Se eles resolverem fazer uma revolução, eles podem tomar o reinado do Egito. E aí o que Faraó faz? Escraviza o povo de Israel. Mas esse povo é o povo de Deus. Esse povo é o povo que Deus separou. Por isso a Bíblia vai nos dizer que Deus ouviu, lá em Êxodo, Deus ouviu a aflição do seu povo, e ao ouvir a aflição do seu povo, Deus desceu para retirar daquele estado de escravidão. Só que, como nós já vimos até aqui, Deus sempre usa pessoas para cumprir os seus projetos. E Deus então levanta um homem que nasceu ali numa família, entre os hebreus, entre os israelitas, uma família simples. Faraó tinha dito que deveria matar as crianças, como o povo estava crescendo muito, o povo de Israel estava crescendo muito no Egito. Uma forma de você despotencializar esse povo é matar os meninos, porque eles é que serão soldados no futuro, soldados de guerra. Então Faraó falou: olha, vamos eliminar os meninos de 2 anos para baixo. E ali estava Moisés, e a mãe de Moisés resolve colocar ele num cesto, coloca no rio, para que ele fique ali escondido, coloca a irmã mais velha dele para vigiar, e de repente quem descobre Moisés no cesto? A princesa, filha de Faraó. E Moisés então, ele é criado no palácio. Ele sai de uma família simples do povo hebreu para ser criado no palácio de Faraó. Moisés cresce, a mãe dele é quem foi contratada para cuidar dele nos primeiros anos, e aí você tem Moisés então com toda uma formação de uma formação real, mas ele consciente de que ele pertence ao povo de Deus. De repente, Moisés está lá cuidando do gado do sogro, o sogro dele chamado Jetro, e ele vê que tem uma árvore se queimando, e ele corre até aquela árvore. Quando ele chega lá, a árvore não se deteriorava, ela ardia, mas não se consumia. Inclusive, não sei quantos sabem, mas esse é o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a árvore, esse arvoredozinho se queimando, mas sem se destruir. E aí, quando Moisés chega, ele ouve uma voz que diz: tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. E Moisés descobre que quem está falando com ele é Deus. E aí Moisés então tira as sandálias, e Deus fala com ele, e Deus o vocaciona para ser o líder, para tirar o povo do Egito. E Moisés então agora tem uma missão. E qual é a desculpa que Moisés dá para Deus? Eu tenho a língua pesada. Nós não sabemos ao certo o que significava ali língua pesada, mas certamente era uma dificuldade no falar. Alguns até vão arriscar dizer que era uma gagueira, que Moisés era gago, mas nós não sabemos ao certo se língua pesada no contexto ali era ser gago. Poderia ser uma outra dificuldade de comunicação. O fato é que Deus levanta o irmão dele, Arão, para ser o porta-voz de Moisés, e a partir dali Moisés entra num projeto de Deus para libertar o povo do Egito. Moisés se torna uma figura importante. Moisés se torna uma figura de destaque na Bíblia. Moisés se torna uma figura de destaque em Israel.
E é muito complicado quando Deus levanta figuras de destaques na igreja dele. Porque a igreja do Senhor só tem um Deus, é Ele, o próprio Deus. Deus não divide o trono dele com ninguém. E quando Deus levanta Moisés para ser um instrumento do Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Moisés é só um instrumento. E todos nós temos que ter consciência disso. Nós somos apenas meios para Deus cumprir os seus projetos. Mas também temos que ter a consciência de que você é um canal de bênção do Senhor para abençoar outras pessoas, assim como Moisés foi. E nós precisamos então entender que assim como Moisés, nós também temos o nosso chamado, a nossa missão, o nosso papel para continuar o projeto de Deus aqui na terra. É claro que o projeto que Deus tinha para Moisés era um projeto muito específico na história. E Moisés então ali começa a se relacionar com Deus. E como instrumento Deus fala, olha, você vai ter que falar com Faraó. Moisés diz, eu não vou. Deus diz, você vai. Moisés diz, eu não vou. Você vai, eu não vou. E foi. Porque quando Deus diz, o indivíduo tem que obedecer. E Moisés então vai falar para Faraó, e tem ali aquela questão das pragas, e aquele momento de tensão. Imagina, gente, nós precisamos visualizar o drama que Moisés está vivendo. Ele está dizendo para Faraó que Deus resolveu libertar os escravos. É claro que aqueles escravos que tinham ali no Egito, do povo hebreu, aqueles escravos davam um lucro tremendo para a nação. Existe uma questão econômica, existe uma questão política, existe uma questão social que envolve a libertação do povo. É óbvio que Faraó não ia ouvir aquilo e dizer, que bom que Deus falou isso para você, Moisés, você está certo, tudo bem, pega o povo e vai embora. Não, a Bíblia vai dizer que Deus endurecia toda vez o coração de Faraó para que impedisse o povo de sair até que venha a 10ª praga, a morte dos primogênitos, e aquele povo então sai do Egito em direção à terra prometida. E esse povo tem um líder, o nome dele é Moisés. Moisés é apenas um instrumento, e é importante isso ficar claro. Moisés então está ali, vivendo com um povo que reclama como nenhum outro, mas tinha razão para reclamar, porque em alguns momentos parecia que Deus estava sendo contraditório. Eu tenho falado isso aqui, não se estranhe, ou não estranhe, não fique assustado quando Deus se parecer contraditório, quando Deus falar uma coisa e você olhar para aquilo e dizer, mas não era isso que eu queria para a minha vida. E você percebe nessa trajetória do povo de Israel, e agora aqui, sob a liderança de Moisés, alguns momentos que Deus se faz contraditório. Por exemplo, Deus estava levando o povo para uma direção, rumo à liberdade, e num determinado momento Deus fala, para, e o povo para. Aí Deus fala para Moisés, volta. Moisés volta com o povo. Agora Deus diz, agora vai para essa direção. E o povo vai. E para que direção foi que Deus mandou o povo? Direção do Mar Vermelho. O povo já estava indo embora, Deus manda voltar e ir em direção ao Mar Vermelho, e Deus também permite que venha o exército egípcio. Então é Deus quem monta um cenário em que parece que o povo dele está encurralado. O povo já estava livre, indo embora para a terra prometida. Deus manda voltar, manda ir para uma direção. Nessa direção tem o mar à frente e o exército egípcio atrás. É como se Deus encurralasse o povo, e o povo então começa a dizer para Moisés, Moisés, que papo é esse? Que conversa é essa? Como que Deus nos tirou do Egito para nos matar no deserto, Moisés? Imagina, gente, como Moisés não sofreu pressão desse povo, e realmente não fazia sentido aquele cenário. E o exército egípcio está aproximando, e Moisés está ali sob a pressão do povo, e de repente Deus diz para Moisés, levanta o seu cajado. E Moisés levanta o cajado, e o mar se abre, e o povo atravessa em terra seca. E quando o exército egípcio vem, o mar se fecha, e o povo liberta o povo, e Deus liberta o povo daquela situação que parecia não ter saída. Talvez foi assim que você entrou aqui nesse lugar hoje. Você está se sentindo encurralado. Estava tudo bem na sua vida. Um movimento que aconteceu, você olha para frente, não consegue ver uma perspectiva, você olha para trás, vê que não dá para recuar mais e você não sabe o que fazer. A palavra de Deus para você nesta manhã é, fica tranquilo, porque o nosso Deus é Deus que abre caminhos.
Aliás, nosso Deus, mais do que abrir caminhos, o nosso Deus é o próprio caminho. Foi isso que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você anda com Jesus, sempre vai ter um caminho para você. Se você entrou aqui com um sentimento de não ter saída para a sua vida e para a sua situação, eu quero dizer, você tem saída e você tem situação, porque Jesus está com você. Quem diz isso é a palavra dele. Ele é o caminho e ele não vai te desamparar. E nós olhamos então para esse texto e percebemos que Moisés, como instrumento, ele experimentou esse e tantos outros milagres do Senhor, mas também ele se rebelou contra a murmuração do povo. Uma hora, nós sabemos, ele dá uma pancada com um cajado numa pedra e brota água. E Deus então diz para Moisés: Moisés, você absorveu a ira do povo, você se irou, por isso você não vai entrar na terra prometida. Ah, irmãos, pensa no líder. O líder, ele é o líder, ele é o instrumento, ele é aquele que vai à frente, ele é aquele que sofre toda a pressão e ele não vai receber o prêmio, ele não vai entrar na terra. Ele vislumbrou a terra, mas ele não entrou, porque ele absorveu a ira e se irou contra Deus. Mas agora, o que nós temos aqui é um cenário em que Moisés tem consciência plena de quem é o rei. É muito importante, todos nós que trabalhamos na igreja, todos nós que temos alguma posição de liderança, sabermos que somos apenas instrumentos e estamos passando. E o ciclo vai fechar para cada um de nós, e outros vão continuar a obra, porque a obra não pertence a um homem, a obra pertence a Deus. E o texto que nós lemos está num contexto em que Moisés está se despedindo. Moisés está vendo que está chegando no fim da linha, ele vai morrer. E ele então chama toda a liderança para poder abençoar os líderes das tribos que vão tomar posse, da terra que Deus havia prometido. E nós então observamos que Moisés, o instrumento do Senhor, ele olha para o Senhor e ele entende claramente qual é o papel dele e qual é o papel de Deus. E o texto então vai nos dizer: e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado. É o Senhor quem se torna rei. A decisão de reinar sobre nós não é uma decisão nossa, não fomos nós que escolhemos Deus como rei. Foi Deus quem nos escolheu como seu povo. Isso está muito claro no texto, quando o texto diz: o Senhor se tornou rei. Foi Deus quem escolheu o povo de Israel. Foi Deus quem separou Abraão. Foi Deus quem fez com que Jacó tivesse todos aqueles filhos e a partir deles viesse a nação. E essa nação não vem para ter um fim em si mesmo. Essa nação vem para preparar para o nascimento do Messias, o Salvador, o descendente da mulher, que foi prometido lá em Gênesis 3,15. Então Moisés sabe qual é o papel dele, e ele sabe qual é o papel do Senhor, e o papel do Senhor é reinar sobre o seu povo. Deus se tornou rei pela decisão própria, e aí nós entendemos claramente que o nosso Deus, que se tornou rei lá no Antigo Testamento, através de Abraão, Isaque e Jacó, esse Deus continua reinando soberanamente sobre toda a terra, e Ele continua reinando sobre nós. O reinado dele, diz a palavra do Senhor, não tem fim. Ele continua sendo o meu rei, assim como ele foi rei de Abraão, assim como ele foi rei de Israel, ele continua sendo o rei do seu povo. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender quais são os princípios do reinado desse Deus. O primeiro princípio é que ele é um Deus libertador, nos informa Êxodo capítulo 15, verso 18. Deus vem para libertar o seu povo, Deus vem para trazer liberdade. Num contexto em que nós ouvimos tanto a palavra liberdade, nós precisamos entender que a liberdade verdadeira, ela só vem por meio de Deus. Porque o maior problema, a maior escravidão que um ser humano pode estar submetido a ela é a escravidão do pecado. E Jesus Cristo, ele é aquele que vem para nos libertar da escravidão do pecado. E uma vez que nós somos livres do pecado, nós somos verdadeiramente libertos.
Nós agora podemos ter acesso à presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Nós estávamos impedidos de entrar na presença de Deus, e agora em Cristo Jesus nós podemos chamar Deus de Pai. O Rei dos Reis é o nosso Pai. Temos intimidade familiar com Ele. Pedro vai dizer que nós somos povo real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos intimidade com o Senhor, meus irmãos. E o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas que já não há mais diferença entre nós, não tem diferença social. Nós vivemos num momento, aliás, isso não é de agora, mas às vezes as pessoas estão aí se dividindo por classes, se dividindo por causa de cor de pele, se dividindo por causa de status social, se dividindo por causa de nacionalidade. Alguns acham que são melhores porque são de determinado país. Quando nós olhamos para o Evangelho explode tudo isso, detona tudo isso. Já não há mais homem, mulher, já não há mais judeu, já não há mais grego. Todos são iguais diante de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você quer uma mensagem mais libertadora do que essa? Tem muita gente por aí com ideologias para defender grupos minoritários. A igreja não está aqui defendendo grupo nenhum, e não vai defender, porque não é o papel dela. A igreja está convidando pessoas para crer em Jesus Cristo, e quando você crê, você se torna irmão. Somos irmãos, temos a mesma fé, o mesmo Deus, e não importa os detalhes. Estava falando com os adolescentes agora no Acampa Dentro. A adolescência é uma fase delicada, o corpo está passando por um processo de intensa transformação. Então tem adolescente que começa a se implicar com o cabelo, às vezes com a altura, às vezes com a cor, às vezes com o tamanho do pé, com o tamanho do dedo, com tudo. Ele procura razões para se implicar. E nós estávamos tratando sobre isso. A partir do momento que você entende a teologia bíblica, de que você é um projeto de Deus, que Deus pensou no seu cabelo, Deus pensou na sua cor, Deus pensou nos seus olhos, Deus pensou no tamanho do seu pé, Deus pensou no tamanho que você tem, Deus pensou em você, você é um projeto do Criador perfeito. Quando nós partimos desse pressuposto bíblico, nós paramos de reclamar, porque nós somos um projeto de Deus. Cada um aqui é um projeto de Deus. Você é lindo aos olhos de Deus, e você não pode permitir que os padrões sociais venham dizer para você que você é mais ou menos, que você é isso ou aquilo, porque diante de Deus nós somos um projeto. Deus nos criou para sermos como quem somos. Então é para todo mundo hoje sair daqui com a autoestima elevada. É por isso que o pé direito dessa igreja é alto, para a sua autoestima subir. Irmãos, nós somos o povo de Deus. Olhe no espelho quando chegar em casa. Não precisa pegar o celular agora para ficar se olhando, não. Quando você chegar em casa e você olhe para você mesmo e entenda que Deus projetou você para ser assim como você é. Você revela a criatividade de Deus. Que mundo chato seria se todos fôssemos iguais. Que mundo chato seria. O mundo revela o Deus artista, o Deus criativo, que não tem compromisso nenhum em repetir uma figurinha. O álbum de Deus nunca completa, né? Completar um álbum da Copa. O de Deus nunca completa, porque sempre vem um novo e diferente. E olha, Deus nunca repetiu na história uma pessoa. Desde quando existe gente, cada um é um. Por isso, muito cuidado quando tentam tratar você como se fosse um pacotão. Você não é pacotão, você é um. Por isso que Jesus também tem um relacionamento pessoal com a gente. Tem coisas que você está passando hoje, que Deus vai te tratar na sua individualidade. Deus não trabalha com pacotão. Deus não vai despejar um determinado tratamento para todo mundo aqui
equivalente, porque Ele sabe que cada um tem um momento diferente. Cada um está enfrentando uma situação diferente, uma crise diferente. E esse é o nosso Deus, é o Deus que vem nos libertar dessas amarras, dessas preocupações e desses medos. Mas além dele ser o Deus da libertação, que nos liberta desses conceitos mundanos, que nos liberta do pecado, que nos liberta da morte, que nos liberta de ideologias que, na verdade, em nome da liberdade, aprisionam, o nosso Deus é um Deus que estabelece regras. E essas regras foram estabelecidas para serem cumpridas. E Deus estabelece regras porque Ele nos ama. Ele nos ama. Você ensina o seu filho a atravessar a rua porque ele tem um risco de ser atropelado. E se você não ensina ele a parar e olhar para ver se vem carro, ele vai correr o risco. E ele tem que entender, não atravesse a rua sem olhar. Assim é o nosso Deus conosco. Deus diz muitas vezes não, mas para nossa proteção. O Senhor só nos deu leis porque Ele nos ama. E Ele também espera que nós obedeçamos às leis dEle por amor a Ele. Por isso que João vai dizer na primeira carta, né, Jesus dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Obediência é prova de amor. Por isso adolescente e criança que está aqui hoje, obedecer ao papai e à mamãe é prova de amor. Criança e adolescente, e jovem às vezes também, que desobedece aos pais. Não adianta ficar falando, papai te amo, mamãe te amo. Não adianta. Porque quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Então, o reinado de Deus é marcado pela libertação do seu povo. O reinado de Deus é marcado pelo estabelecimento de regras. E o reinado de Deus é marcado pela vitória. Quem está sob o governo de Deus terá a vitória final. É isso que está muito claro em toda a Escritura. Deus concede vitória ao seu povo. Israel, conforme Deus havia prometido, conquistou a terra prometida. Nós, quando olhamos para esse texto bíblico, quando Israel chega até a terra prometida, esse texto ele prefigura aquilo que vai acontecer conosco na segunda vinda de Cristo. Nós vamos herdar a vida eterna. Deus prometeu, na sua palavra, que Ele enviaria o seu Filho para que o seu Filho nos desse vida e vida eterna, vida em abundância. Então eu preciso crer nesse Deus e descansar o meu coração e entender que a vida nessa terra, ela é passageira e em breve eu estarei reinando com o Senhor por toda a eternidade. E se eu creio nesse reinado de Deus, eu preciso inseri-lo no meu dia a dia hoje. Eu tenho que projetar a minha vida aqui olhando para o céu. É por isso então que nós agora entendemos um pouquinho do que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Quando Jesus diz venha o teu reino, aprendam a viver um pouco aqui aquilo que vocês experimentarão em abundância na eternidade. E aí então, irmãos, nós temos algumas sugestões ou alguns critérios que Deus estabeleceu para a gente viver o reino dele aqui. Qual critério nós temos? A vida em comunidade. Aqui, amar uns aos outros. Não tem nada melhor do que amar uns aos outros. Irmãos, não tem nenhuma instituição no mundo melhor que a igreja. Não, eu vou repetir. Não existe instituição melhor no mundo do que a igreja. Procura qualquer outra instituição aí. Um clube. A gente faz parte do clube tal. Não, eu encontro os meus amigos para a gente jogar toda sexta-feira jogar pôquer, jogar qualquer outra coisa. Não, mas eu tenho um grupo de amigas que a gente vai todo sábado à tarde. Cara, não tem. Na igreja, nós, além de termos essa comunhão uns com os outros, nós sabemos que essa comunhão reflete alguma coisa muito maior, que é a vida eterna em Cristo Jesus.
Aqui nós adoramos ao Criador dos céus e da terra, aqui nós confessamos os nossos pecados, aqui nós ouvimos a respeito do amor de Deus, aqui nós cantamos para Deus, aqui a gente aprende a amar outras pessoas que são diferentes da gente, a gente aprende também a ficar com raiva às vezes, e ter paciência e ter que perdoar. E não é só perdoar não, a gente tem que falar para o irmão que ele deixou a gente chateado. Não é isso que Jesus fala? Se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Aqui a gente aprende que precisamos acertar os ponteiros uns com os outros. Igreja é o melhor lugar do mundo para se viver. Tem um livro do Larry Crabb, esse livro ele foi relançado. O lugar mais seguro da terra. Tá? Quem puder ler esse livro do Larry Crabb, o lugar mais seguro da terra chama-se igreja. Igreja. Nós estaremos com você em todos os momentos. Nós estaremos com você quando você fizer 50 anos de casado, nós estaremos com você no seu casamento, nós estaremos com você quando nascer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto filho. Amém? Cadê os casais da igreja? Toma posse, irmãos. Já tem carro de 7 lugares. Nós estaremos com você nos momentos mais difíceis. Nós temos que estar com vocês. Nós temos que estar uns com os outros. E se você faz parte da membresia da Igreja da Gávea, você sabe que é assim que funciona. Se você contar o seu problema para nós, fique sabendo que nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Nós não vamos deixar você de lado. E se você estiver de lado, venha reclamar para a gente. Vocês estão me deixando de lado e nós vamos trazer você para dentro. Só que se amanhã eu estiver precisando de você e você me deixar de lado, eu vou também dizer, bonito, agora já não. Igreja é assim. Nós temos que cuidar uns dos outros, gente. Aqui é o lugar mais seguro da terra. Tem lugar para você, tem tudo aqui, tem para você aqui, tem de tudo. Você quer encontrar com as pessoas que têm filho da mesma idade que os seus filhos? Tem aqui lugar. Você quer encontrar com as mulheres da igreja? Tem lugar para isso. Você quer encontrar com os homens da igreja? Tem lugar para isso. Você quer encontrar com quem que você quer encontrar? Tem lugar para tudo aqui. Precisamos viver essa comunhão, porque ela é um pouquinho daquilo que vamos experimentar no céu. Por isso eu termino, terceiro ponto, dizendo que nós temos aqui a referência de Moisés como instrumento, o Senhor se torna rei desse povo e o Senhor chama esse povo de povo amado. Deus te ama, Deus te ama. Você precisa estar convencido disso. A pior coisa na nossa espiritualidade é quando nós colocamos em dúvida o amor de Deus. O povo amado jamais estará sem um líder. O povo amado vai experimentar o cuidado desse Deus. A referência aqui, Moisés, referência de liderança, está partindo, está morrendo. Mas Deus jamais deixa o seu povo. Profeta Jeremias, capítulo 31, verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Estamos num tempo em que o amor está em alta, pelo menos o conceito de amor. Quem não vê aí na mídia, todo amor é válido, todo amor tem que acontecer, cada um tem o seu jeito de amar e deixa todo mundo amar do jeito que quer. É verdade, tem vários tipos de amores. Mas nós não estamos atrás de qualquer tipo de amor. Nós estamos atrás do amor que é eterno. E aí, meu amigo, só em Deus você vai encontrar esse amor. E é isso que ele está dizendo através do profeta Jeremias, com amor eterno eu te amei. Deus nos ama com amor eterno. E se nós queremos aprender desse amor, nós temos que olhar para ele. E aprendendo desse amor, olhando para ele, a gente vai aprender a amar uns aos outros como ele, e não com qualquer amor. Tem muitas formas de amor, mas tem uma forma que ela é divina, e essa forma vem dele mesmo. Por isso nós olhamos para Jesus, que é aquele que nos revela o amor de Deus. Quer aprender sobre amor? Olha para Jesus, porque o amor de Deus tem regras. Não existe amor sem regras. Não existe como dissociar. Não, eu quero amar, eu amo do meu jeito. Eu li aqui recentemente uma lista de amores malucos. Um indivíduo que casou com uma árvore, você vai questionar o amor dele? Não pode, todo mundo tem direito de amar do jeito que quer. O cara casou com uma árvore, o outro casou com o computador dele,
o outro casou com a cadela. E a gente não pode falar nada, porque vale toda forma de? Vale não. Para nós não. Vale o amor de Deus. E o amor de Deus tem regras. Mas o amor de Deus tem regras porque Deus nos ama. E aí, nós aprendemos com o profeta Sofonias. O Senhor teu Deus, capítulo 3, verso 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Olha quantas vezes esse versículo repete a palavra alegria. Alegria. Se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á, outra vez alegria, em ti com júbilo, alegria. O convite de Deus para o seu povo é um convite de um reino alegre. O reino da alegria. O reino de Deus é o reino da alegria. E eu queria desafiar você a um exercício devocional em 2023. Se você conseguir fazer esse exercício, me conta no final do ano. Quando você estiver fazendo a sua leitura bíblica, grife, toda vez que você vê um convite de Deus para uma vida alegre, você vai se encantar com a Bíblia, o quanto a Bíblia deixa claro que quem vive no amor do Senhor, quem vive no reino do Senhor, conforme as regras do reino, tem uma vida de alegria. Se esse exercício, de você fazer isso na Bíblia toda, for muito difícil, separa só o livro de Salmos. Grifa toda vez que Deus mostrar que a proposta dele de vida para você é a alegria, e não é essa alegria que o mundo tem para oferecer, porque o mundo oferece alegria. Carnaval está chegando, uma festa alegre, o mundo inteiro reconhece a alegria do brasileiro pela festa do carnaval. Mas o carnaval passa todo ano, por isso que ano que vem vai ter também de novo, porque depende desse movimento cíclico. A alegria que Deus nos dá, ela não depende de eventos, ela não depende de acontecimentos, ela não depende de você ter que se juntar com seus amigos todo fim de semana para que isso te dê alegria. A alegria de Deus é uma alegria que vem de dentro para fora, ela é uma alegria que enche o nosso coração, ela é uma alegria que enche a nossa vida. Aliás, é um fruto do Espírito, diz a palavra de Deus, lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, porque o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Por isso temos que ser uma igreja alegre? Sim. Temos que ser uma igreja pacífica? Sim. Isso tudo é reflexo de uma igreja amorosa. Igreja amorosa. Romanos 8,5 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama. Eu quero uma prova. Eu quero que Deus me dê uma prova de que Ele me ama. Olhe para a cruz do Calvário. Essa é a prova do amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Esse é o amor incondicional. O amor eterno, o amor verdadeiro, é aquele que não espera algo em troca. Deus simplesmente nos ama sem termos nada para oferecer para Ele. Esse é o amor que Deus nos convida a experimentar uns com os outros. Se o seu amor hoje é como se fosse uma conta bancária onde você vai creditando, quantos casamentos pagam caro por isso? O indivíduo vai fazendo algo para a esposa, mas ele vai ali, botando crédito, só acreditando, vai acreditando, é uma poupança. Aí quando ele quer alguma coisa, ele fala com a esposa fala: eu não vou poder te atender nisso. Aí ele fala: brincadeira você, né? Pede isso eu faço, pede aquilo eu faço, isso aqui também eu faço, isso aqui eu faço sem você pedir. Aí a hora que eu preciso, você não pode. Depois fica aí, amorzinho, amorzinho. Não é? Eu sei que isso não acontece na sua casa. Isso não é amor que vem de Deus. Isso é o amor mundano, é o amor natural aqui, que as pessoas depositam e depois querem sacar. Quem ama de verdade, quem ama divinamente, faz e esquece que foi feito. Não faz do amor uma conta bancária. Isso é barganha, isso é negociação, isso é coisa para o mundo.
O nosso amor é um amor voluntário. Deus nos amou e não esperou nada em troca. Nós amamos e não devemos esperar nada em troca. Por isso que Jesus fala: se a sua mão direita fez uma coisa, que a esquerda não fique sabendo. Por isso que o Evangelho é muito mais secreto do que tagarela. A sua espiritualidade precisa ser discreta, escondida, e não barulhenta e tagarela. As pessoas não têm que saber o quanto você ora, as pessoas não têm que saber o quanto você jejua, as pessoas não têm que saber o quanto você lê Bíblia. Você não divulga essas coisas. As pessoas só têm que ver o fruto de tudo isso. Se você está usando a sua espiritualidade para torná-la exposta, você já recebeu a sua recompensa. Entra para o teu quarto, fecha a porta, fale com seu pai em secreto. Precisamos desenvolver uma espiritualidade amorosa. Você e Deus. Interceda, ore pelos outros. Não espere a oração dos outros, faça pelos outros. Não espere que os outros façam por você. Assim você vai ser uma pessoa mais leve. Tem muita gente sobrecarregada porque acha que não é amada como deveria ser amada. Acha que os outros não a reconhecem. Eu faço tudo para todo mundo lá em casa. É brincadeira. Minha mãe precisa, sou eu que dou um jeito. Meu pai precisa, sou eu que dou um jeito. Meus irmãos precisam, vem tudo em mim. Quando eu preciso, some todo mundo. Não é? Não esquece isso. Vamos fazer e não vamos esperar nada em troca. O Senhor vai enviar anjos para cuidar de você. E Ele envia. Creia nisso. Somos cidadãos do reino. Somos apenas instrumentos. Somos cidadãos do reino. O rei é Deus. Somos cidadãos do reino. Esse rei que é Deus nos ama e nos ama com amor eterno. Por isso, descanse o seu coração. Aprenda a amar como Ele e viva como um cidadão desse reino. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo exemplo de Moisés. Mesmo com as suas limitações, às vezes, Deus, chateado, triste, irado, mas ele obedeceu, cumpriu o papel para o qual o Senhor mesmo o separou. E assim estamos nós aqui hoje. Temos também que cumprir o nosso papel. Temos, Deus, que continuar sendo instrumentos do Senhor. Ajuda-nos a entender que o Senhor se tornou rei sobre nós. O Senhor reina sobre a nossa vida. Que possamos, Deus, nos alegrar com esse reinado. Que possamos nos regozijar no Teu reino. Que possamos, Deus, entender que esse reino traz libertação. Esse reino traz para nós a certeza de pertencimento. Esse reino tem regras. Esse reino, Deus, é o reino maravilhoso, aonde o Senhor se revela a cada um de nós. Oh Deus, esse reino é o reino em que o Senhor revela o Teu grande amor. Somos cidadãos desse reino e temos que aprender a amar como o Senhor nos amou. Nos ensine, Deus, a viver isso na nossa casa. Nos ensine a viver isso, Deus, nos nossos ambientes sociais, no nosso trabalho, com os amigos. Nos ajude a viver isso na Tua casa. Que os nossos visitantes, que as pessoas que entrarem nesse lugar possam estar convictos, Deus, de que nós nos amamos, de que nós somos alegres, não porque as coisas estão indo bem. Às vezes temos dificuldades difíceis, duras, mas sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo, porque nós somos guiados, nós somos orientados pelo Senhor. O Senhor é quem reina sobre as nossas vidas. Por isso, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor, no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a gloriosa e eterna consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós e todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje para todo sempre. Amém e amém.